Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, nossa oração com a palavra de Deus, com Marcos 12, de 38 a 44. Jesus dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. E, sentado frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando assim os discípulos, disse: em verdade eu vos digo que essa viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas no templo. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, as 2 moedinhas. Era o que tinha, o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os outros deram do que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Isso aqui é confiança absoluta em Deus. Uma viúva, uma das situações mais delicadas, porque as mulheres naquela sociedade patriarcal, sociedade machista, elas não tinham voz, não tinham vez, elas eram muitas vezes marginalizadas, e justamente aquele grupo de pessoas, juntamente com os órfãos, são os da preferência de Deus. E aqui Jesus dizia: guardai-vos dos escribas, porque eles têm aparência. Eles eram inclusive conselheiros, e as pessoas muitas vezes o procuravam para que eles os dessem conselhos. E as viúvas, muitas viúvas, procuravam os escribas, já que elas não tinham vez, então pediam a ajuda deles para administrar algum bem que elas pudessem ter, já que, como mulher, não tinham a oportunidade. E eles as enganavam. Tinham a aparência como se fossem bons conselheiros e, inclusive, circulavam de toga para mostrar uma determinada autoridade, mas, na realidade, era sua aparência. Jesus criticando aqui a hipocrisia. Se ter uma ideia, demonstrar o que não se é. Demonstrar que é bom e na realidade é corrupto e na realidade é desonesto. Outro ponto importantíssimo que Jesus nos ensina hoje: a confiança na providência divina. Aquela viúva pobre, o que tinha? 2 moedinhas. Mas na oração, ela faz a oferta de tudo que tem. E Jesus diz: ela doou mais do que todos, porque o coração dela é um coração de pobre, não só a pobreza material, mas um pobre dependente de Deus. Ela nos ensina na sua atitude a termos uma confiança irrestrita, ilimitada em Deus. Ela confia na providência divina. Ela confia que, mesmo ela doando aquilo que ela tinha, tudo que tinha, não lhe faltaria nada,
o Senhor não permitiria que lhe faltasse nada. Que ensino nós recebemos hoje? O primeiro, evitarmos hipocrisia, sermos sinceros, não termos duas caras, uma cara que se apresenta para as pessoas parecendo bonzinho e uma da realidade de corrupção, de desonestidade, de infidelidade. O Senhor nos convida a renunciarmos a toda falsidade, a renunciarmos toda mentira, toda hipocrisia, sem discriminar aqui, ou melhor, sem descrever aqui que tipo de hipocrisia, mas nos guardemos, evitemos qualquer tipo de hipocrisia, o fato de uma aparência sem ser. E se nós queremos parecer honestos, parecer retos, então sejamos, mas não só de aparência. É o convite que Jesus nos faz, a renunciarmos toda e qualquer hipocrisia. E outro grande ensino que o Senhor nos dá, a confiança nele, a confiança na sua providência diária, não sermos apegados aos nossos bens. Se tiver alguma pessoa que esteja necessitando da nossa ajuda, por que não ajudar? Por que não sermos fiéis na devolução do nosso dízimo? Sim, aqui é isso que o Senhor está falando, a oferta ao templo. É necessário, e é interessante que os ricos aqui, embora que fossem muito ricos e dessem talvez até para aparecer, mas eles tinham a consciência de que era com a sua ajuda que o templo se mantinha. Então hoje, como é que a igreja se mantém? Como é que podemos edificar templos? Como é que podemos manter templos? Se não for com a contribuição das pessoas, a casa de Deus para o bem do povo. Uma comunidade, uma igreja é a casa de Deus para o bem do povo. Nós só temos a graça de termos a Eucaristia diária, de termos confessores, de termos os sacramentos, porque existem os templos, porque existe a igreja, porque existe a comunidade. Mas como é que apareceu isso? Não é governo que providencia isso. Não. São os fiéis. É obrigação nossa, é dever nosso, não só de ajudar a construir, mas de manter. E como é que tem pessoas que podem se dedicar ao ensino da palavra? Como é que pode ter pessoas que se dedicam à evangelização se não for outras pessoas que sustentem com as suas doações, com seus dízimos? O ensino de hoje, a liturgia de hoje, nos ensina duas coisas fundamentais: a sinceridade e o desapego. A sinceridade para sermos sem hipocrisia nenhuma, sem nenhuma máscara, mas sermos também responsáveis pela casa de Deus, responsáveis pela igreja, corresponsáveis para que a igreja aconteça, porque existem aqueles responsáveis pela espiritualidade, mas existem os outros que são a grande maioria, os responsáveis pela manutenção desses líderes religiosos, desses padres, desses consagrados, do templo, da casa de Deus. Façamos então esse compromisso com o Senhor, compromisso da nossa sinceridade de vida, sem fingimento, sem hipocrisia e confiantes na providência divina, sejamos honestos na devolução do dízimo, sejamos generosos nas nossas ofertas. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.